A recente mudança nas tarifas de importação nos Estados Unidos provocou um verdadeiro vendaval no comércio internacional. No dia 29 de agosto, operadoras postais na Europa e na Austrália decidiram suspender ou reduzir drasticamente o envio de pacotes de baixo valor para o mercado americano. Mas o que teria motivado tamanha decisão? A resposta é impactante: a eliminação definitiva da isenção tarifária para envios que, até então, entravam sem custos alfandegários. Antes, pacotes com valor inferior a $800 podiam ser enviados sem implicações, mas isso mudou. Agora, toda a mercadoria precisa enfrentar um imposto fixo de $8.200 por pacote durante um período de transição de 6 meses. A consequência é evidente: os custos subiram, e o tempo de entrega dobrou. Desde acessórios de moda até peças eletrônicas, a população está experimentando uma verdadeira barreira no acesso a produtos, uma vez que os preços estão se tornando insustentáveis. Imagine a frustração de um consumidor que esperou ansiosamente por um acessório de $12, apenas para descobrir que, ao custo do imposto, pagaria mais de $100. A situação levou a uma corrida desesperada dos vendedores. Muitos se viraram para opções temporárias, como o armazenamento de pequenas quantidades de produtos dentro dos Estados Unidos, em vez de arriscar a entrega internacional. Esse cenário desencadeou uma reação em cadeia. Redes postais da Alemanha e de outros países começaram a suspender a aceitação de pacotes, enquanto o Correio da Austrália adotou uma postura semelhante, priorizando envios de cartas e presentes de valor insignificante. As plataformas que antes floresciam com uma diversidade de produtos agora enfrentam pressão intensa para se adaptar a um novo padrão. Será que conseguiriam sobreviver neste novo mundo brutal de tarifas e impostos? Enquanto isso, o consumidor se vê obrigado a repensar suas opções. Muitos recorrem a vendedores locais em busca de alívio, mas a realidade é cruel. A escassez de produtos e o aumento de preços nos marcam como consumidores. Uma experiência de compra que antes era simples agora se transforma em um labirinto de taxas inesperadas e prazos de entrega incertos. O que será do mercado durante a temporada de volta às aulas? O desespero toma conta enquanto a expectativa por entregas pontuais se transforma em frustração. No fundo, a pergunta que ecoa é: até quando essa nova realidade persistirá? As pequenas empresas, focadas em atender nichos de mercado, estão prestes a enfrentar o seu maior desafio. Com a erosão de seus preços e margens, é a sobrevivência que está em jogo. O que resta agora é uma busca pela adaptação e inovação, enquanto a sombra da incerteza paira sobre cada compra internacional. Enquanto o mundo se adapta a desafios constantes, o que aconteceria se um setor inteiro fosse paralisado da noite para o dia? A partir de 30 de agosto, essa situação perturbadora se tornou realidade para o comércio internacional, quando a rede postal europeia e australiana decidiu suspender drasticamente a entrega de pacotes de baixo valor aos Estados Unidos. Com a nova política tributária norte-americana, a entrada gratuita de mercadorias com valor inferior a $800 desapareceu, trazendo consequências drásticas para empresários e consumidores. Os operadores postais em países como Alemanha, Bélgica e Noruega não conseguiram se adequar a essa transformação repentina. A falta de sistemas adequados para a coleta de impostos e transmissão de dados resultou em um efeito dominó, levando a longas filas e atrasos de entrega que irritavam os consumidores. Os pacotes que antes fluíam livremente entre continentes agora enfrentavam uma série de obstáculos burocráticos que pareciam intransponíveis. Enquanto isso, pacotes com um simples valor de $10 estavam prestes a ter impostos de $80, provocando a revolta dos compradores. E como os vendedores reagiram? Muitos se depararam com uma escolha difícil: continuar no jogo ou desistir. A pressão econômica empurrou alguns para o limite, enquanto outros mudavam suas estratégias, buscando armazéns temporários nos Estados Unidos ou tomando decisões drásticas sobre o que poderiam vender. No coração dessa alteração, estava uma pergunta angustiante: quem realmente poderia sobreviver a um sistema tão impreciso e custoso? À medida que a pressão aumentava, movimentos repentinos nas operações postais foram vistos. As transportadoras expressas nas quais muitos antes não confiavam ganharam destaque, prontas para lidar com as demandas crescentes.
No entanto, essa mudança significava que o custo para os consumidores aumentaria, e a experiência de compra rápida e acessível estava em perigo. Será que o pequeno vendedor conseguiria competir em um mundo onde os gigantes da entrega dominavam? As reações da comunidade em redes sociais foram variadas. Histórias de pacotes retidos na alfândega começaram a circular, e a frustração com o novo sistema prometia tornar-se um tema recorrente. Todos se perguntavam se a preferência por produtos importados de artesanato ou pequenos acessórios ainda existiria sem a promessa de entrega rápida. Com o tempo, a verdadeira batalha se desenharia entre os que se adaptavam e os que ficavam para trás. À medida que o novo regime se firmava, o que aconteceria com os sonhadores e empresários que sempre viram no comércio internacional uma oportunidade de crescimento? Eles estavam prestes a encontrar um novo normal, mas nenhuma certeza os acompanhava. O futuro econômico parecia incerto, mas a resiliência do espírito humano sempre buscaria novas formas de brilhar, mesmo nas situações mais desafiadoras. Estávamos apenas começando a desvendar os impactos dessa transformação radical. Enquanto as redes postais europeias e australianas tentavam se adaptar ao novo regime de tarifas dos Estados Unidos, um silêncio inquietante pairava sobre o comércio internacional. Com a pressão crescente sobre os vendedores que dependiam do transporte marítimo, muitos optaram por redirecionar suas operações para transportadoras expressas, que, apesar de tecnicamente prontas, impunham custos exorbitantes. Imagine, por exemplo, um pequeno acessório de $12. Quando uma taxa fixa de $80 é adicionada, o consumidor sente o peso da decisão. Com um único clique, ele pode cancelar a compra, frustrando o vendedor e ampliando o impacto nas pequenas empresas. Diante desta realidade dura, os vendedores globais se veem em um dilema. Para continuar operando, muitos estão criando microdepósitos nos Estados Unidos, enquanto outros simplesmente interrompem as vendas. O resultado? Uma transição aparentemente suave que oculta um abismo de incertezas. À medida que os estoques se esgotam, a matemática se torna crua. Quando as aplicações padrão de tarifas começam a ser aplicadas, o preço final salta, refletindo uma bolha de custos que, mesmo com orçamentos de publicidade, o mercado não pode sustentar sem sentir a pressão. Os pequenos e médios negócios, históricos pilares da economia, agora enfrentam a ameaça de um desmantelamento silencioso. Fabricantes artesanais na Europa, que uma vez encontraram no envio direto para os Estados Unidos uma maneira de agregar valor, agora caem na armadilha de tarifas inesperadas. Para enviar o mesmo produto, precisarão de agentes que recolham os impostos ou usar espaços de armazenamento, ambos carregados de custos adicionais. O desafio cresce à medida que os prazos de entrega para produtos de nicho se expandem e os preços dos consumidores começam a dançar em uma montanha-russa de volatilidade. A pressão se torna palpável, com o clamor do público crescendo à medida que as entregas atrasadas se tornam a norma. Durante temporadas movimentadas, como a volta às aulas, histórias de presentes e produtos para eventos presos na alfândega começam a emergir, abafando o otimismo do e-commerce. Os consumidores, cansados de esperar, começam a se perguntar: o que acontecerá com a diversidade dos produtos que nosso mercado sempre ofereceu? A cada dia que passa, o peso das regulamentações e a falta de infraestrutura para adaptação se tornam mais evidentes. As redes postais, que antes funcionavam como uma linha vital de comércio, agora lutam contra um sistema que exige agilidade e precisão. O equilíbrio entre segurança e eficiência se torna uma dança complexa. E, enquanto isso, a questão que fica é: até quando os pequenos vendedores conseguirão sobreviver nessa nova realidade? A história começou a se desenrolar de maneira inesperada no dia 29 de agosto. A Europa e a Austrália decidiram reduzir ou até suspender o envio de pacotes de baixo valor para os Estados Unidos. O motivo? Uma mudança brutal nas tarifas americanas que selou o destino de milhões de remessas. Os pacotes que antes passavam sem custos agora estão sujeitos a taxas exorbitantes, criando uma onda de incertezas no comércio internacional. Imagine o desespero de pequenos empresários e artesãos na Europa, que viam seus produtos chegarem facilmente ao mercado americano.
De repente, um simples acessório de $12 poderia custar $80 em taxas. Como não se sentir impotente diante de uma mudança tão drástica? A rápida resposta do setor postal europeu revelou a gravidade da situação. Alguns países optaram por suspender operações, enquanto outros apenas permitiram o envio de documentos e remessas pessoais com valores ínfimos. Um verdadeiro golpe no comércio. E agora, o que fazer? Muitos vendedores se perguntam se vale a pena continuar nesse mercado ou se devem parar tudo. A solução temporária de abrir armazéns nos Estados Unidos apareceu como um alívio passageiro, mas com um custo elevado. Os consumidores, sentindo o peso das novas tarifas, reagiram cancelando suas compras. A época de volta às aulas se aproximava, e a pressão aumentava. Os dados falam por si. Em 2024, 1,360 bilhão de pacotes atravessaram as fronteiras americanas sob as antigas regras. Um volume imenso que garantiu ao consumidor americano acesso rápido e econômico a tudo, de eletrônicos a acessórios da moda. Mas agora, com a nova mudança, o que acontecerá? A balança entre custo e entrega se tornou delicada. Um cenário que cria tensão e frustração entre os consumidores. Enquanto a pressão por soluções aumenta, a pergunta que ecoa é: quem realmente sairá vitorioso dessa crise? Os grandes operadores expressos de entrega se mostram prontos para aproveitar a situação, enquanto pequenos comerciantes e artistas começam a sentir o impacto de um mercado cada vez mais restritivo. As emoções estão à flor da pele e as incertezas dominam a esfera pública. As histórias de atrasos nas alfândegas e clientes insatisfeitos vão se multiplicar. As redes sociais serão palco para o desabafo de muitos. O próprio cenário político internacional reflete essa tensão. O que acontecerá agora que a era do pacotinho livre de tarifas se foi? Qual o futuro para um consumidor acostumado à agilidade e ao custo baixo? O que a próxima onda de regulamentações nos promete? O tempo dirá, mas as mudanças já estão em curso e, sem dúvida, transformarão o comércio pelo mundo. Em um dia aparentemente comum, o fluxo de pacotes pequenos rumo aos Estados Unidos, um dos mais ágeis do mundo, sofreu um drástico abalo. A partir do 29º dia de agosto, operadores postais da Europa e da Austrália decidiram suspender ou reduzir consideravelmente o envio de encomendas de baixo valor para o mercado americano. O que ocasionou essa mudança repentina? A remoção de uma isenção tarifária que, por anos, permitiu a entrada de produtos com valor inferior a $800 sem complicações. Agora, quem se aventurar a enviar encomendas de baixo valor enfrenta um custo fixo de $8.200 por pacote durante um período de 6 meses. Essa nova realidade não afeta apenas o tráfego internacional de remessas, ela também reverbera nos preços e prazos de entrega do mercado interno. Imagine o impacto em itens tão diversos quanto acessórios de moda e peças eletrônicas, todos batendo de frente com um novo paradigma de tarifas que parece ter surgido do nada. Os sentimentos de impotência e frustração começaram a se espalhar, como um vento frio em um dia de verão. Alemanha, Bélgica, países nórdicos e até a Austrália instantaneamente se adaptaram, restringindo suas operações. Pacotes se tornaram sinônimos de complicações, e apenas documentos e remessas pessoais de baixo valor conseguiram ainda passar pelo crivo da alfândega. O que mudou no horizonte? A expressão aceitação de pacotes foi substituída por um sombrio suspensão. Com essa reviravolta, muitos vendedores globais se viram forçados a buscar soluções alternativas, como o armazenamento em micro-armazéns perto de suas fábricas nos Estados Unidos. É a crescente busca por agilidade que, ironicamente, está criando novas barreiras que parecem cicatrizar com lentidão. Os comerciantes experimentaram a amarga dor da incerteza em meio a constantes alterações de dados, um verdadeiro pesadelo logístico que aflige tanto pequenos produtores quanto grandes plataformas. À medida que avança o ano de 2024, a necessidade de adaptação é urgente. Compradores de produtos acessíveis, como pequenos acessórios, se deparam com um dilema: arcar com taxas absurdas ou cancelar a compra. A agonia é palpável, um choque de preços que faz o consumidor hesitar antes de clicar no botão de comprar. O que se acreditava ser um simples ato de aquisição se transforma em uma luta ética entre o que é justo e o que é viável. Por fim,
para onde isso nos levará? A movimentação do mercado traz à tona uma pergunta inquietante: quem, de fato, arcará com os custos dessa mudança? O vendedor, lutando para manter seu negócio à tona, ou o comprador, que verá seus opcionais escassearem conforme o tempo passa? Cada escolha carrega um peso, não apenas mais um clique na tela, mas a capacidade de reconfigurar a maneira como consumimos no futuro. Nos resta então a reflexão: será que a busca por um mundo onde o fast and cheap prevaleça ainda é possível diante das novas realidades? E a resposta a essa pergunta pode ser mais um capítulo na história do e-commerce global. A situação para os pequenos comerciantes e artesãos que fazem negócios com os Estados Unidos ficou crítica. Após a recente mudança nas regras de importação, muitos se veem diante de um cenário caótico. Controladores postais de diversos países decidiram suspender ou reduzir significativamente o envio de pacotes com valor baixo, levando a um verdadeiro colapso no fluxo de mercadorias. Imagina o desespero de um pequeno empresário que precisa enviar um acessório de $25. Agora, com a taxa fixa de $80 para a nova regulamentação, ele se vê diante de uma escolha difícil. Aceitar esses custos ou simplesmente não vender mais para o mercado americano? E se você já estava preparado para aproveitar a temporada de volta às aulas? As encomendas não chegam a tempo, e os clientes, frustrados, cancelam suas compras. Além disso, produtos como presentes para casamentos, que há pouco tempo viajavam sem problemas, agora ficam parados na alfândega. O que era um fluxo constante de vendas tornou-se um pesadelo logístico. Os operadores postais, que sempre foram instituições sem fins lucrativos e prestadoras de serviço, agora enfrentam a difícil tarefa de se tornarem agentes de cobrança de impostos em tempo recorde. O que isso significa para as pequenas empresas que dependem desse mercado? Um aumento no custo de operação que poderá inviabilizá-las. Surge então uma pergunta angustiante: como essas empresas conseguirão sobreviver nesse novo ambiente hostil? No entanto, a solução não parece simples. As tentativas de estabelecer programas piloto para alguns produtos ainda levam tempo. Enquanto isso, a suspensão parcial e a aceitação exclusiva de documentos tornam-se a nova norma, causando uma pressão contínua sobre os preços ao consumidor. E qual será o efeito disso? Vemos que o governo americano busca maior arrecadação, segurança e proteção para os produtores locais. Mas pode haver um custo oculto. Vamos analisar um cenário comum: se um pequeno acessório de $25 é enviado da Europa para os Estados Unidos, o vendedor agora deve optar entre uma pesada taxa de $80 ou outra alternativa complexa, que pode inflacionar ainda mais o preço. A essa altura, muitos podem simplesmente desistir de exportar e, portanto, a diversidade de opções para os consumidores americanos diminui. E a longínqua recuperação? As redes postais estão sobrecarregadas com novos padrões de dados e exigências. E onde ficam os pequenos comerciantes, as pequenas invenções que cada acesso ao mercado norte-americano poderia trazer? A resposta é que, enquanto os grandes operadores se adaptam, muitos negócios pequenos enfrentam um futuro incerto e desolador. Alguma vez você já se perguntou o que acontece com a criatividade e a inovação quando as portas do mercado se fecham de forma repentina? O que aconteceu no dia 29 de agosto? Uma mudança drástica e alarmante no corredor mais rápido para o tráfego global de pequenas mercadorias. As operadoras postais na Europa e na Austrália tomaram uma decisão que abalaria o comércio: suspender ou reduzir drasticamente os envios de baixo valor para os Estados Unidos. A razão? A remoção permanente da isenção tarifária nos Estados Unidos, um golpe duro para quem esperava uma entrega rápida e econômica. Agora, não há mais passagem livre para pacotes abaixo de $800. Durante um período de transição de 6 meses, cada pacote será onerado com uma taxa fixa de $8.200. Imagine a frustração de pequenos comerciantes que, antes, conseguiam oferecer produtos acessíveis e com entrega ágil. Hoje, são forçados a enfrentar uma burocracia que se transformou em um pesadelo logístico.
E não se trata apenas de uma categoria específica, um leque vasto de produtos, de acessórios de moda eletrônicos, de artesanato a peças de reposição, está colidindo com essa nova realidade. A estrutura oficial é clara. Todos os itens de baixo valor que chegarem à fronteira dos Estados Unidos agora estão sujeitos a tarifas ou taxas fixas. As exigências de dados e as estruturas para a cobrança de tarifas agora são obrigatórias. Essa mudança acentuou ainda mais as dificuldades, pois muitas redes postais internacionais não conseguiram se adaptar rapidamente a essa nova realidade, resultando em atrasos significativos. O que antes era um fluxo constante de pacotes tornou-se um labirinto de burocracia. Com isso, a rede postal europeia reagiu em cadeia. Na Alemanha, por exemplo, os operadores anunciaram uma suspensão temporária das operações, enquanto outros países abriram exceções apenas para documentos ou remessas pessoais de baixo valor. Em vez de contêineres postais via portos, agora os canais de correios privados e serviços expressos se tornam a única opção viável. Essa transição não é apenas uma mudança de estratégia, é uma luta pela sobrevivência no mercado. Assim, o que se via como um simples envio, agora se transforma em um campo de batalha logístico, onde os custos de envios internacionais elevam os preços para os consumidores, criando um efeito dominó de confusão e insegurança no mercado. Será que essa nova era de tarifas irá transformar para sempre a maneira como consumidores e vendedores operam em um mundo cada vez mais globalizado? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, mas o impacto já é sentido por todos. Nas últimas horas, a mudança que abalou o tráfego internacional parece irreversível. Imagine um pequeno acessório de $25 vindo da Europa para os Estados Unidos. Antes fácil de chegar em poucos dias, agora enfrentará uma encruzilhada cruel, pagar uma taxa fixa de $80 durante 6 meses, ou arcar com um imposto variável calculado no país de origem. O resultado? O custo total sobe assustadoramente para algo entre $110 e $130, o dobro do esperado. Como reagirão vendedores e consumidores a essa nova realidade? Quem antes confiava na fluidez das entregas enfrenta hoje uma decisão amarga. Cancelar a venda, depender de um depósito temporário nos Estados Unidos para uma remessa em volume, ou simplesmente abandonar toda uma categoria de produtos. Nenhuma escolha fácil. Cada uma significa um golpe para a diversidade das ofertas e para a margem apertada dos negócios, especialmente para pequenos produtores e artesãos que sopram vida em nichos de mercado. No âmago da crise, a urgência pela adaptação tecnológica pesa como uma sombra. Redes postais buscam instalar módulos para cálculo de tributos e sistemas de verificação de dados. Aberturas dos corredores de envio prometem ser graduais, condicionadas à implantação desses instrumentos. Autoridades internacionais já fazem apelos à coordenação, mas o prazo é incerto e a pressão, intensa. O regime de tributos adotado pelos Estados Unidos, com o fim do chamado de minimus, aquela pequena brecha que deixava produtos de baixo valor livre de taxas, não pretende recuar. É uma mudança definitiva. No cenário médio prazo, o comércio vai se ajustar ao padrão DDP, ou seja, imposto pago na origem, repassado ao consumidor final. Grandes plataformas podem absorver esse custo de forma quase invisível, mas pequenos vendedores certamente verão suas margens sangrar. Quem ganha? Operadoras de transporte expresso, desenvolvedores de software para conformidade tributária e quem automatiza a arrecadação. Quem perde? Microvendedores, negócios de fronteira, oficinas sob medida. A satisfação do público norte-americano deve diminuir a curto prazo. As histórias de presentes devolvidos na alfândega já começam a superar os vídeos de unboxing, criando um clima de frustração crescente nas redes sociais. Você já pensou em quantas compras simples podem desaparecer das suas opções favoritas? Será que há espaço para reverter essa tendência ou estamos diante do começo de um novo caos no comércio global? A resposta depende da rapidez com que o sistema se ajustar, ou da capacidade dos consumidores em aceitar pagar o preço dessa nova realidade.